vamos mergulhar nessa noite numa palavra muito profunda. Se nós fôssemos começar no início ali do capítulo 10, a partir do primeiro versículo, nós precisaríamos de talvez 2, 3 noites para a gente falar. Mas a gente vai começar no verso número 11. E depois nós vamos então mergulhar no nosso coração nesses 3, 4 versículos, onde Jesus apresenta-nos 3 personagens importantes. E nós queremos falar desses 3 personagens. Aqui está na linguagem de hoje, então é fácil para você entender, e eu tenho ali na atualizada. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. 12. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor. E as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Próximo. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E eu estou pronto para morrer por elas. Amém? Eu estou pronto para morrer por elas. Eu vou ler aqui agora na atualizada. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, nesse texto, o Senhor Jesus ele nos apresenta 3 personagens. Ele fala do pastor, ele fala das ovelhas, sempre no plural, as ovelhas, e ele fala do mercenário. Então, se eu fosse colocar no título, seria esse: o pastor, as ovelhas e o mercenário. Então nós queremos entender quem são esses personagens. Você sabe que Jesus, ele sempre tratou os seus discípulos, e o relacionamento que ele sempre apresentava aos discípulos a respeito de Deus, era de pai e de filho. Então ele sempre falava de Deus como pai, e sempre falava de Deus, apresentando os discípulos como filhos de Deus. Mas nesse texto em especial, Jesus fala de ovelha. Ele fala de ovelha, de pastor, de mercenário. E eu particularmente, eu evito utilizar esse termo ovelha para se referir a uma congregação. Porque nós aqui na região de fronteira, aqui na região de campanha, a gente mata e come ovelha. Em muitos lugares nós achamos bonitinha ovelha branquinha, bonitinha ovelha pretinha. Mas para nós aqui na região de fronteira, a ovelha branquinha, pretinha, da cor que for, é churrasco, é comida, é alimento. Então eu não gosto muito desse termo ovelha para se referir a uma congregação. Mas aqui em especial, Jesus utiliza esse termo: ovelhas, pastor e mercenário.
Então nós queremos entender esses três personagens para poder entender por que Jesus utiliza aqui essa questão de ovelha e pastor. A primeira coisa que Jesus fala e que Jesus nos dá a entender é que o pastor de quem Jesus fala, quem é o pastor? Quem é o pastor que ele está falando? O pastor é ele. Então, o pastor de quem Jesus fala não é um homem, não é um ser humano, não é aquele que ocupa o ofício pastoral. Ele diz: eu sou o bom pastor. Ele chama para si essa posição: eu sou o bom pastor. Ele se apresenta como pastor, mas ele não foi o primeiro a apresentar-se como pastor, e ele não foi o primeiro a utilizar esse termo se referindo a Deus. Todos nós conhecemos o Salmo 23:1, se a pastora conseguir localizar ali, o Salmo 23:1, onde Davi que era acostumado a cuidar das ovelhas de seu pai, Davi que tinha essa responsabilidade na família, Davi dizia, essa expressão de Davi, este salmo de Davi escreveu este salmo muito antes dele ser ungido rei e muito antes dele sentar-se no trono de Israel. Então ele diz, esse salmo inteiro, ele se apresenta como ovelha, e ele diz, ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Então a primeira coisa que Jesus está nos falando e que a gente precisa entender é que o pastor é Cristo. Amém? O pastor é Cristo. O pastor não é um homem, mas o próprio Deus, ele também fala de um pastor. Vários profetas do Antigo Testamento falaram de um pastor, de um único pastor, de um grande pastor. Então nós vamos ler Ezequiel 34, 23 e 24, onde Deus, ele diz que ele vai cuidar das suas ovelhas. Ezequiel 34, 23 e 24, Deus vem e diz assim, eu vou cuidar das minhas ovelhas. Diz lá, eu darei às minhas ovelhas, ou para as minhas ovelhas, um rei que será como meu servo Davi. Então ele está dizendo, eu vou dar um rei para as minhas ovelhas, que será como Davi. Por que ele fala Davi? Porque até hoje, querido, se você chega em Israel e você pergunta para os israelitas, para os israelenses, quem foi o melhor rei? Até hoje eles dirão Davi. Davi foi tão importante na história de Israel, que na própria bandeira de Israel está ali, a estrela de Davi está ali na bandeira de Israel. Então Deus vem e diz assim, eu darei às minhas ovelhas um rei, que será como meu servo Davi, para ser o seu único quê? Pastor, para ser o seu único pastor. Ele será o seu pastor e cuidará delas. O 24. Farei uma aliança com elas para garantir que tenham segurança. 24. Eu, Senhor, serei o seu Deus, e um rei como meu servo Davi será o seu governador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu, o Senhor, estou dizendo, eu vou dar para as minhas ovelhas um pastor como era Davi. O Davi era aquele que diz que tinha um coração segundo o coração de Deus. Então Deus diz assim, eu vou dar para o meu povo, eu vou dar para as minhas ovelhas um pastor
como foi Davi. Eu vou dar para as minhas ovelhas um pastor como Davi. Ele vai lhes dar segurança. Depois no mesmo Ezequiel 37, 24. Ezequiel 37, 24. Ele também fala, ele continua falando de um rei. Ele continua 37, 24. Um rei igual ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só governador e obedecerão fielmente às minhas leis. Então quem é o pastor? Quem é o pastor? Cristo. A pergunta agora é: por que o Senhor diz, se sempre ele se apresentou para Israel como um pai, outras vezes ele se apresentou para Israel como o seu marido? A pastora falou sobre isso na quinta-feira. Deus dizia para Israel: eu sou teu marido. E quantas vezes que Israel se envolvia com idolatria, Deus chamava isso de adultério ou de prostituição, porque ele se entendia ser o marido do seu povo. Outras vezes ele se apresentava como filho, mas agora ele está falando de pastor. Você sabe por quê? E aí nós vamos entender o segundo personagem, que é a ovelha. A ovelha, querido, é um animal, é um bichinho que ele não sabe se defender. Ovelha não sabe, definitivamente, ovelha não sabe se defender. Aquele dito gaúcho, não está morto quem peleia, disse uma ovelha cercada por 100 lobos, não existe. Porque uma ovelha não sabe se defender. Uma ovelha não dá coice, uma ovelha não morde, uma ovelha não sabe se defender. Esses tempos eu vi um vídeo de um criador de cães ovelheiros. E aí ele colocou dentro de um cercado com 6, 7 ovelhas, tamanho de adulto, ovelhas grandes. E ele colocou lá no meio um cão ovelheiro de 2 meses, bem pequeno. E aquele cãozinho, aquela merreca de cachorro, ele conseguia espantar as ovelhas. Eles estavam treinando já desde pequenininho, ele ia separar as ovelhas, e ele corria para um lado, as ovelhas só faltavam se grudar nas paredes com medo daquele cachorrinho. Então a ovelha, ela é um ser que depende única e exclusivamente do pastor. Por isso que no Salmo 23, Davi vai dizendo: ele me leva às águas tranquilas, a sua vara e o seu cajado me consolam, ele me guarda, ele me protege. Porque a ovelha, ela não sabe, se você não levá-la para o pasto, se você não levá-la onde tem água, se você não estiver com ela, não cuidar da ovelha, ela é um animal também muito distraído. Nós já criamos ovelha aqui. E quantas vezes um dia de vento levantava lá uma sacola plástica no campo, as ovelhas só faltavam se matar fugindo de uma sacola plástica. Elas tinham pavor, tinham medo. Elas simplesmente têm medo de tudo. Por isso que os ladrões gostam de roubar a ovelha. Por isso que os ladrões gostam de roubar a ovelha, porque a ovelha não vai fazer nada. Ela vai simplesmente se deixar ser atingida. Então, quando Deus vem e diz: eu vou dar um pastor, Deus está querendo dizer que de quem as ovelhas precisam depender? Do pastor. De quem as ovelhas precisam depender? De Cristo. Você está entendendo? Precisa depender de Cristo. Então, quando Cristo for aquele que cuida das ovelhas, é Ele quem vai conduzi-las às águas tranquilas. E a palavra de Deus diz que as águas tranquilas, elas representam o Espírito Santo. É Ele quem vai dar o alimento, o pasto, a pastagem. O alimento das ovelhas é Cristo. É Ele quem vai guardar, proteger e disciplinar as ovelhas. Porque a palavra diz: a tua vara e o teu cajado me consolam.
Então é preciso o cajado para guardar, para proteger, e é preciso da vara para disciplinar quando necessário. Então quando Jesus faz essa comparação, e quando no Antigo Testamento Deus diz: eu vou lhes dar um pastor, e esse pastor, ele vai conduzir as minhas ovelhas, ele vai proteger as minhas ovelhas. Ele está dizendo, querido, que nós que somos as ovelhas do Senhor, que nós precisamos aprender a depender de Cristo. Não depender de um homem, a depender de Cristo. Talvez o ensino mais difícil, quando nós começamos a abandonar uma mentalidade religiosa, a mais difícil é a de depender de um pastor. Às vezes as pessoas dependem tanto de um homem, de um pastor, para lhes dizer o que fazer. Tem alguém que diz assim: pastor, eu vou casar, posso casar? Casa, meu filho. Pastor, agora eu quero ter um filho, posso ter um filho? Para, meu filho, para ter um filho. Pastor, eu vou não sei o quê. Então as pessoas, elas não sabem orar, elas não sabem buscar o Senhor, elas não sabem se aproximar de Cristo. Muitos ainda acham: não, eu vou lá, o pastor vai botar a mão na minha cabeça, ele vai dizer umas coisas e tudo vai se resolver. Então existe uma dependência no homem e não em Cristo. Eu não sei se você consegue entender isso. Nós precisamos aprender a depender de Cristo. Nós precisamos aprender a nos alimentar de Cristo. Nós precisamos aprender a recorrer a um lugar bíblico, a recorrer a um lugar onde o pastor é bíblico, onde a congregação é bíblica, onde tudo converge para Cristo. Então nós chegamos naquele lugar e tudo converge para Cristo. Ou seja, não se fala do homem. Diferente de um evangelho antropocêntrico, onde tudo é o homem. Você é especial, você é importante, você é um diamante, você é uma joia rara, você não sei o que, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. E Cristo não tem Cristo. Não existe Cristo. Então, se eu fosse falar, por exemplo, por que Jesus diz que ele tira as ovelhas do aprisco e leva para a pastagem? Porque ele está dizendo que muitas ovelhas estão dentro de algum lugar e elas não têm alimento. Elas precisam sair do aprisco. Elas precisam sair da mentalidade religiosa e encontrar Cristo. Com elas precisa acontecer que nem aconteceu com Natanael, que quando ele veio falar com Jesus, Jesus olhou para ele e disse: Natanael, eu te vi debaixo da figueira. Natanael, eu te vi dentro da religião, e você tem que sair disso, Natanael. Você precisa de Cristo. Então, quando Deus fala, quando Jesus usa esse termo pastor, o pastor, Cristo, o bom pastor, quando ele fala das ovelhas, ele está falando de nós, somos ovelhas do Senhor, que estamos com ele, que somos conduzidos à pastagem. Então Cristo é o pastor, Cristo é a porta das ovelhas, Cristo é a água que as ovelhas precisam beber, Cristo é a pastagem que elas precisam comer, Cristo é tudo de que a ovelha precisa. Você consegue entender? Então é por isso que Jesus fala. Nesse texto, ele faz essa comparação do pastor e das ovelhas. Mas aí tem um terceiro personagem, que é o mercenário. E aí o mercenário, querido, é um problema. Porque Jesus diz assim, ó, João 10, 12, 13. Jesus diz assim, ó, o mercenário que não é pastor. O mercenário não é pastor de quem não são as ovelhas, ou seja, as ovelhas não são dele. Ele não é pastor, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele não é pastor, as ovelhas não são dele, ele sabe que as ovelhas não são dele, mas ele está com essas ovelhas. Então diz, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge.
O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Então Jesus conclui: ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Quem é o mercenário? Jesus já disse quem é o mercenário. É aquele que não é pastor, que cuida de ovelhas, e que o único objetivo dele não ter cuidado com a ovelha. Para o mercenário, não importa a ovelha. As ovelhas não são dele. Você tem lá um cachorrinho, não tem? Tem gato, tem vaca, boi, sei lá o que você tem em casa. Se o animal é seu, você não alimenta ele? Eu não vou dar comida, eu vou deixar meu vizinho vai dar comida. Meu cachorro vai ser um cachorro comunitário, ele come na casa de todo mundo. Não, se você tem uma ovelha que é um animal extremamente dependente de você, você tem que cuidar dessa ovelha, você tem que alimentar, você tem que dosar, você tem que ter todo o cuidado, tem que tosquear no tempo certo. É um cuidado que você tem que ter, mas elas são tuas, então você tem que cuidar. E a gente criou ovelha, de todos os animais que a gente já teve aqui no sítio, já teve ovelha, já teve porco, já teve pato, já teve galinha, já teve uma bicharada. De todos que a gente já teve, o que eu ainda tenho saudade é de criar ovelha, porque a ovelha é fácil de criar, é bem fácil de criar e fácil de reproduzir. Às vezes tinha invernos que dava 4, 5 filhotes assim, a gente separava uns, carneava outros, fazia. Sempre tinha carne de ovelha. Mas o mercenário, as ovelhas não são dele. Então ele não se importa com as ovelhas. Ele não é pastor. Ele não se importa com as ovelhas, porque ele não tem cuidado das ovelhas. É preciso dizer quem é o mercenário? Não precisa. Porque o mercenário, o objetivo do mercenário é um só. Ele quer a lã da ovelha, ele quer a gordura da ovelha, ele quer a carne, o berro da ovelha, ele quer tudo da ovelha. Enquanto essa ovelha está lhe dando lucro, ele está consumindo dessa ovelha. Ele não é o pastor, ele não tem responsabilidade com essas ovelhas. Ele não tem compromisso de levá-las aos pastos verdejantes, nem às águas tranquilas. Ele não tem compromisso de ter o cajado e a vara para guardar e proteger. Ele apenas usa das ovelhas. Olha o que a palavra diz em Isaías 56:11. Isaías 56:11. Aqui o Senhor usa um termo ainda pior. Isaías 56:11. Esses cachorros são gulosos, sempre querem mais comida. Os pastores do meu rebanho não entendem nada. Todos seguem os seus próprios caminhos e procuram os seus próprios interesses. Aqui o Senhor diz assim, agora aqui o Senhor não usa o termo mercenário, ele usa o termo, na linguagem atualizada, chama de cães gulosos. Mas é o mesmo que Jesus está falando. Eles só estão preocupados com o seu próprio interesse e com a sua própria ganância. Então a pergunta é, como eu vou saber se eu estou num lugar onde há um mercenário ou estou no lugar onde há um pastor? Como eu vou saber, como eu vou identificar se quem está me conduzindo é um pastor ou é um mercenário? Bom, Jesus, ele dá todas as dicas. Quem é o pastor? É aquele que está indicando para Cristo. Tudo converge para Cristo. Como é que eu vou saber se o lugar que eu estou congregando é um lugar bíblico, é uma congregação bíblica, é um lugar onde Cristo
Cristo é o centro, então um lugar cristocêntrico, ou se eu estou num lugar onde o homem é o centro. Como é que eu vou saber disso? Como é que eu vou identificar? Porque eu sou uma ovelha. E a ovelha depende do pastor. A ovelha depende do pastor. Então, como é que eu vou saber disso? Eu preciso ver que alimento está sendo dado para essas ovelhas. Qual é o alimento que está sendo servido para essas ovelhas? Que tipo de alimento é dado para essas ovelhas? No Salmo 23, Jesus diz, no Salmo 23, Davi vai falando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz, me conduz aos passos verdejantes. Ele vai descrevendo, Ele me faz descansar em passos verdejantes, me leva às águas tranquilas. Ele vai descrevendo o que é ser conduzido por um pastor. O pastor tem a preocupação com o bem-estar da ovelha, porque ele vai cuidar do alimento que é dado a ela. Como essas ovelhas não são do pastor, porque elas são de Cristo, porque elas são de Deus, o que essas ovelhas precisam receber? Elas precisam receber alimento divino. Por isso que lá no último versículo, no versículo 15, Jesus diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que Jesus oferece para as suas ovelhas? Primeiro, Ele oferece a vida eterna. A primeira coisa que Jesus oferece para as suas ovelhas, a vida eterna. Depois que nós recebemos a vida eterna através de Cristo, quando nós nos tornamos filhos de Deus, então Ele passa a nos oferecer a vida de Deus, a vida divina, a vida Zoe. Porque nós precisamos crescer em Cristo. Nós precisamos crescer em Cristo. Então, se alguém precisa crescer em Cristo, qual é o alimento que essa pessoa precisa? De Cristo. Ela precisa de Cristo. Você está com um problema na família, querido? Você não precisa fazer uma corrente de 7 dias. Você precisa de Cristo. Você está com problemas no seu casamento? Você precisa de Cristo. Você está com problemas de saúde? Você precisa de Cristo. Você está com problemas no trabalho, problemas financeiros, enfim, qual seja o problema, o alimento que você precisa é de Cristo. Mas, se eu vou atrair você com outro alimento, se eu vou atrair você pela tua ganância, não, eu vou lá naquele lugar, porque eu vejo as pessoas dizendo que elas logo trocam de carro, elas logo compram uma casa, elas logo abrem uma empresa, elas logo... Existe uma ascensão financeira, uma ascensão social, eu vou para aquele lugar. Porque a ganância daquela pessoa está sendo estimulada, ela é atraída pela sua ganância. Mas quem o atrai também é ganancioso, ou como diz Isaías 56:11, também é guloso. Então a pessoa é estimulada. Você quer resolver um problema no teu casamento? Faça um voto, faça um sacrifício. Você quer resolver um problema no seu trabalho? Traga uma oferta especial. Então tudo é o dinheiro, tudo converge naquilo ali. Você tem que trazer um valor, você tem que trazer um outro valor. Eu já trouxe, então traga mais, não foi suficiente, você não teve fé. Então Jesus chama isso de mercenário. Jesus chama isso de mercenário. Então pastor quer dizer que então a gente não deve contribuir? Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que as pessoas não podem ser estimuladas por uma ganância.
que as pessoas não podem ser estimuladas para serem gananciosas. Eu vou contribuir, eu vou dar isso aqui, eu até vou me virar nos 30, eu vou dar, porque o pastor lá disse que se eu der, eu vou ter um carro importado, eu vou melhorar de vida, eu vou não sei o quê. Mas o objetivo do Evangelho não é esse. O objetivo do Evangelho é que Cristo seja edificado em mim. Mas eu quero prosperar, amém. Então eu vou dar uma dica para você que quer prosperar: trabalhe e semeie. Se especialize, você vai prosperar, Deus vai te abençoar. Mas semeie no reino. Quando o povo de Israel estava para entrar na terra de Canaã, Deus disse para eles assim: olha, eu vou colocar vocês num lugar que é muito bom, num lugar que tudo que vocês plantarem vai produzir. Mas lembrem-se, quando tudo melhorar, quando as coisas melhorarem, vocês não digam: ah, foi a força do meu braço, ah, porque eu sou um cara, porque eu sou habilidoso, porque eu... Não, você não, porque Deus te agraciou, Ele te abençoou, Ele te favoreceu. Ele te favoreceu. Você vê nas filas de empresas pessoas desempregadas com um nível superior, às vezes disputando uma vaga com pessoas que mal sabem ler e escrever. Então por que o outro lá é agraciado? Porque são coisas de Deus. Então você quer prosperar, amém, quem não quer? Mas não corra para Deus com esse interesse, não seja ganancioso. Trabalhe, prospere, invista, semeie, colha os frutos do que você vai semear, seja abençoado por Deus, mas nunca se esqueça de que é Ele quem dá força para o teu braço. É Ele quem te dá graça, é Ele quem te dá sabedoria, é Ele quem te dá habilidade, é Ele quem está contigo. Mas ir em algum lugar onde tudo fala disso, a pessoa senta lá, ela 10 vezes ouve falar de dinheiro, 10 vezes, mas nenhuma vez ouve falar de Cristo. Então o Senhor Jesus, ele faz essa colocação: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Amém? O que nós precisamos é de Cristo. Às vezes é difícil de entender isso. Às vezes é difícil porque quem vem de uma mentalidade religiosa, gospel, evangélica, enfim, está tão acostumado em falar do homem, canções que falam do homem, tudo é a respeito do homem. Alguns falam até da vingança do homem, né? Quem te viu passar na prova não te ajudou, vai te ver no palco. Às vezes fala de vingança, fala de raiva. As canções que mais vendem falam disso, não falam de Cristo. Porque falar de Cristo não dá dinheiro. Se nós estivéssemos aqui falando de qualquer outro assunto que não fosse de Cristo, todos esses lugares estariam ocupados. Haveria pessoas paradas lá na fora, querendo entrar para ouvir falar de qualquer outra coisa. Mas quando você se propõe a falar de Cristo, aí a conversa é outra. O próprio Jesus, quando Ele deu comida, quando Ele deu pão, quando Ele deu peixe, todo mundo queria andar atrás dele. Mas quando Ele serviu o Evangelho, todos fugiram, todos escaparam. Mas o objetivo, Jesus disse: eu tenho as minhas ovelhas, eu cuido das minhas ovelhas, e as minhas ovelhas têm que aprender a conhecer a minha voz. Elas precisam aprender a se alimentar de mim. Por isso que Ele falava: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Se você for olhar, você vai ver que desde o Gênesis, o crescimento ou a queda do homem teve a ver com alimento. Adão e Eva pecaram porque comeram o que não devia. Já a libertação do povo do Egito foi porque eles comeram o que Deus mandou comer, como um cordeiro.
Já na terra prometida, o alimento, a terra que manava leite e mel, o alimento, as coisas, os deleites da terra de Canaã, representam Cristo. Até o maná do deserto representa Cristo. Ele diz: eu sou o maná que desceu do céu. Então o que nós precisamos nos alimentar? De Cristo. Como hoje o Maurício acabou de cantar. Nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Nem sobre o que nós podemos fazer ou não. É tudo sobre Ele. Tudo por Ele, para Ele, para Ele. Sempre tem a ver com Cristo. Amém? Parece que vocês estão com frio. Eu estou suando aqui. Mas, glória a Deus, né? Tem um casaco sobrando ali, se alguém quiser com frio. Vamos ficar de pé e vamos orar.